Bem, malta, muito boa tarde a todos. Hoje vamos aqui falar de um tema bastante importante e vamos começar pelo início, que é mesmo o porquê de investir. E isto pode ter algumas coisas básicas para alguns, mas tenho a certeza que tem coisas muito valiosas para outros, porque foi essa a base e foi por aí que eu comecei, e era isso que eu gostava de trazer também aqui hoje, fazer também aqui algumas questões, alguma reflexão, para nós percebermos o porquê. Se nós repararmos, trabalhar muito não é significado de nós ganharmos muito dinheiro, certo? E lá no fundo é esse um dos motivos do porquê de investir. Ou seja, o problema não está tanto no quanto nós ganhamos, mas mais no que fazemos com aquilo que nos sobra. E é um bocadinho isso que nós vamos falar hoje, o porquê de nós investirmos e também o porquê de nós tornarmos isso um hábito, ok? Agora, falando aqui mesmo relativamente à parte de investimentos, toda a gente tem o seu salário, toda a gente tem as suas contas pagas. O que a maioria não tem o hábito de fazer é guardar uma parte do seu salário para investimento, uma parte do seu salário para pôr o seu dinheiro a trabalhar. Porque sempre fomos habituados também de que a poupar, ou seja, até existe um ditado, na poupança é que está o ganho. Muita gente já ouviu de certeza, mas esse ditado funcionava se calhar muito bem há uns anos atrás, hoje em dia cada vez funciona menos. Poupar é importante, sem dúvida nenhuma, mas se nós não arranjarmos forma de multiplicar aquilo que poupamos, acaba por ser aqui um exemplo prático, encher um balde com água que tem sempre um buraco no final. Então aquilo que nós tentamos fazer ao investir o nosso dinheiro é arranjar formas de que o dinheiro trabalhe para nós e arranjar formas de que o dinheiro não dependa apenas do nosso esforço, do nosso tempo. Então, vamos aqui falar sobre alguns tópicos, sobre alguns pontos, para nós percebermos mesmo o porquê de ser importante investir. Falando aqui, todos nós que somos portugueses, ainda fica mais importante, porque nós em Portugal sabemos que temos algumas limitações a nível de ordenados, a nível financeiro, a nível de literacia financeira. Fiquem a saber que somos dos piores países da Europa. Agora, só dependemos de nós ao irmos buscar essa informação. Então, só o facto do nosso dinheiro estar parado no banco, só esse motivo faz com que nós já estejamos a perder dinheiro. Ou seja, nós temos muito aquela ideia que o dinheiro no banco está seguro, está lá parado e que estamos a acumular para uma emergência, para umas férias, para o que quer que seja, mas a realidade é que o dinheiro não está parado, o dinheiro está a perder valor. Ou seja, o que nós compramos hoje em dia com 1000 euros, daqui a 10 anos, nós já não vamos comprar a mesma coisa com esses 1000 euros, certo? Com esses 1000 já compraríamos muito menos coisas. Então, só o facto do dinheiro estar parado já está a perder valor. Daí, muitas vezes, se dizer que o arriscado é mesmo no investir, porque qualquer das formas, só mesmo parado o dinheiro já perde o seu valor, então mais vale nós investirmos e termos a possibilidade de ganhar, do que manter-nos parados e termos a certeza de que vamos perder. Essa é uma das grandes importâncias de investir. É a inflação nos anos que vivemos hoje já estar de tal maneira elevada, ou o seu crescimento é de tal maneira elevado, que só o dinheiro por si só parado já perde valor, ok? Essa, para mim, é uma das razões mais evidentes pela qual nós devemos mesmo começar a investir. Ou seja, investir não tem nada a ver com apostar, não tem nada a ver com jogos de azar. Investir, quando eu penso em investir, só me vem à cabeça a palavra multiplicar, que é mesmo disso que isso se trata. Investir trata-se de multiplicar. E vejo sempre o nosso rendimento, o nosso ordenado, como uma adição. Nós, quando trabalhamos, nós estamos a somar à nossa conta bancária. Nós, quando estamos a investir, nós estamos a multiplicar. E é, obviamente, super importante em Portugal, dadas as condições, nós termos uma parte do nosso dinheiro a trabalhar. Okay? Agora, o tempo e os juros compostos, e mesmo o próprio juro composto, é dito por Einstein que é a oitava maravilha do mundo e que pode jogar a nosso favor. Ou seja, nós ao longo do tempo que vamos investindo, 10%, 10%, 10%, isso tem o efeito acumulativo. O que é que isto significa? Nós hoje em dia temos 1000, fazemos 10% de 1000, são 100. Ficamos com 1100. 10% de 1100 já são 110. Então tem esse efeito acumulativo. O juro composto é o nosso melhor amigo no que se trata em investimentos, ok? E isso é algo que depois podemos desenvolver mais à frente. E no fundo, investir para mim também se trata de uma questão de liberdade e não apenas de riqueza, porque liberdade é algo que nos permite fazer aquilo que nós queremos, sem estarmos sempre dependentes, seja do emprego, de um patrão, de tempo, o que seja. E investir lá no fundo transmite-nos isso mesmo.
sensação de liberdade. É óbvio que demora algum tempo até termos essa liberdade que procuramos e temos que ser conscientes disso, mas nunca acontecerá caso não o comecemos a fazer. Portanto, é aquilo que eu costumo dizer, o melhor dia era ontem, o segundo melhor é hoje e por algum lado todos tivemos que começar, tal como eu, que comecei literalmente do zero e eu acho que tudo parte mesmo da nossa vontade. Portanto, se eu fosse fazer aqui um balanço geral, eu diria que se calhar investir hoje em dia é das coisas mais importantes que qualquer pessoa pode fazer e não se trata de uma questão de interesse, de ser bonito, de ser fixe, de se fazer, não tem nada a ver com isso, porque o interesse tinha pouco, o meu principal interesse era não passar as dificuldades financeiras que a maioria das pessoas passa em Portugal. Nós então, quando jovens, sabemos que estamos muito limitados a nível de oportunidades, então eu acho que a nível de oportunidades podemos nós criá-las e na parte dos investimentos, hoje em dia temos muita informação ao nosso dispor, é importante apenas termos informação especializada para que nos leve aos resultados que nós queremos. Foi isso exatamente que nós decidimos fazer e fazendo aqui uma breve conclusão. Lá no fundo, quanto mais cedo começas, menos esforço tu precisas. A verdade é mesmo essa, a nível de investimentos, o próprio juro composto tem esse efeito. Quanto mais cedo começas, menos esforço tu precisas. E lá no fundo eu sei que a grande maioria tem um bocadinho aquela questão de por onde começar. E quando eu vos digo por onde começar, trata-se de investimentos e nesse caso aí eu acho que é sempre importante ter um plano adaptado ao tipo de investidor que vocês são, ao tipo de capital que vocês têm e às expectativas que vocês têm também. Daí ser importante também esse acompanhamento. Agora a nível de o porquê de investir, a importância de investir, acho que tocámos aqui nos principais pontos e espero ter conseguido alertar quem ainda não estava nesse ponto de visão para a importância de nós investirmos. Se vives em Portugal, então é extremamente importante, mas mesmo que vivas fora de Portugal, a verdade, como falámos aqui há pouco, não é o que tu ganhas que importa, mas sim aquilo que tu fazes com aquilo que tu ganhas.